Bom, pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar para vocês os benefícios aí que aconteceram na minha vida em função de eu ter entrado para o jiu-jitsu. Então, desde 2016 que eu iniciei nessa modalidade. E olha, fala que eu aprendi a andar ou não? Bom, essa é uma outra história. Vamos lá. Quando eu iniciei em 2016, a partir de jiu-jitsu, eu não queria. Eu tinha um preconceito bastante forte, onde o mestre virou e falou: Daniel, dá uma chance, venha participar de uma aula, venha fazer uma aula com a gente para você ver o que é que pode abrir na sua mente de oportunidades. E eu achava uma coisa meio estranha, aquela agarração toda, não entendia muito bem o que estava acontecendo, e eu acabava não vou. Eu tenho medo de me machucar, tenho medo de muitos medos ali que acabavam me atrapalhando para estar iniciando. Esse foi um dos pontos que ajudou por demais na minha evolução como homem e como ser humano. Bom, não preciso dizer que condicionamento físico é algo que é absurdo. Qualquer atividade física que você for fazer por durante 1, 2, 3 horas, uma corrida, uma musculação, o que é que seja, ela vai te dar um consumo calórico bastante baixo. O jiu-jitsu, se você for pegar 1 hora de treino realmente de luta, ele não tem nenhuma marcação da quantidade de calorias que você gasta, por ser um valor extremamente alto e extremamente difícil de você mensurar. Por quê? Porque entra vários outros itens junto. Entra a parte psicológica, entra aquela afobação, entra que o seu estado de ânimo fica totalmente alterado. E isso é muito comum, principalmente na faixa branca, na faixa azul, iniciando ali na faixa roxa talvez, mas existe um autocontrole muito importante que acabou sendo desenvolvido em mim ao longo desses anos, que eu achei também muito fantástico. Antes a gente era bastante estabanado, sou uma pessoa meio grande, então os braços eles não eram muito bem coordenados, as pernas não eram muito bem coordenadas, e através do jiu-jitsu ele me colocou controle físico. Além de eu ter desenvolvido uma qualidade física muito superior à que eu tinha, ele me deu também controle nos meus movimentos, uma consciência corporal extremamente bem ajustada às minhas necessidades. Então eu achei isso aí também muito fantástico, além do condicionamento físico que veio melhorar bastante. A disciplina e o conhecimento corporal também foram coisas que fizeram muita diferença. Se você for avaliar, você fala assim, às vezes, não, eu sou uma pessoa que tem equilíbrio, eu sou uma pessoa que tem consciência corporal. Aí você vai fazer uma atividade física e você percebe que não é bem assim. Às vezes, para umas atividades você tem consciência corporal, para outras você não tem nada, você é zero em consciência corporal. Se você precisar parar um movimento num determinado momento, você não consegue. Então, essa consciência corporal de você iniciar o movimento, ter total domínio do seu corpo em fazer o movimento e precisar parar esse movimento ao meio dele é muito interessante, que a grande maioria também não tem no início do processo e eu também não tinha. Isso foi um desenvolvimento ao longo desses anos que foi assim simplesmente fantástico. Bom, além de todos os benefícios físicos, nós temos os benefícios mentais. Eu sou uma pessoa que tem a cabeça extremamente acelerada. Talvez até se eu fosse num médico hoje, ele iria me colocar como TDAH, como aquelas outras técnicas que foram encontradas para a grande maioria dos jovens que nós temos hoje, você tem síndrome do pensamento acelerado, você tem TDAH, você tem, eu esqueci os outros termos que a gente pode estar utilizando para estar colocando. Depois se vocês lembrarem, vocês colocam nos comentários para mim, por favor. E na realidade, não. Na realidade, a gente tem que trabalhar. Eu não tinha, era essa facilidade em trabalhar com o mental. E o mental ele pode ser aprendido. E na arte marcial, no jiu-jitsu, eu acabei me desenvolvendo essa capacidade que a gente tem de acalmar o nosso cérebro, acalmar a nossa mente, ter concentração e atenção em um momento específico, porque naquele momento, se você pensar em qualquer outra coisa, você não consegue, não é possível
você ter um pensamento duplo, pensar em duas coisas enquanto você está fazendo jiu-jitsu. Você não consegue fazer isso. Ou você está ali presente naquele momento, ou você não está e não consegue treinar. Tem alguns memes que vocês podem já ter visto, que o cara tá entrando num tatame, a cabeça dele... Quando ele entra no tatame, fica silêncio. É exatamente isso que acontece. Eu achei muito interessante. Pessoas que tinham depressão ou algo do tipo, começou a fazer jiu-jitsu junto com a gente e teve uma melhora assim absurda. Por quê? Porque conseguiu colocar a mente no seu devido lugar, colocar as energias exatamente nos seus devidos locais, nos seus devidos momentos. E isso para mim foi muito interessante, porque como eu tinha esse agito muito grande, eu acabei conseguindo me concentrar muito melhor e ter a atenção naquilo que é realmente necessário, tanto dentro do tatame quanto fora. Fora do tatame, isso também me ajudou bastante na minha vida pessoal e profissional. Apesar de eu não ter essa concentração muito grande em determinadas coisas, eu sou uma pessoa muito persistente. E uma das coisas que a gente aprende no jiu-jitsu e que eu desenvolvi mais ainda é a persistência e a resiliência. O que acontece com essas duas habilidades mentais que eu desenvolvi através do jiu-jitsu nesses anos? Pessoal, não adianta. A gente tem que treinar a persistência e a resiliência. E você muitas vezes não tem um nível de dificuldades na vida grande o suficiente para desenvolver a persistência. Às vezes você tem uma pequena dificuldade ali, você já, isso eu não vou fazer não, e aí essa dificuldade já some, você já deixou de fazer mesmo e acabou. Você não desenvolveu persistência, não desenvolveu resiliência porque você desistiu. É uma característica muito do ser humano, quando encontra um desafio, ao invés de superar o desafio, desistir do desafio. E no jiu-jitsu isso não existe, porque o seu desafio está ali, ele está ali na sua frente. E ele está indo junto com você, então o desafio é praticamente aula a aula, dia a dia e por aí segue. E não tem como. Eu, quando entrei no jiu-jitsu, eu era o piorzinho da turma. E aí no segundo dia eu era o piorzinho também. Aí no terceiro dia eu também era o piorzinho. No quarto dia eu também era o piorzinho. Aí você fala, mas por que você não melhora? Não, é porque tá todo mundo treinando junto. Então tá todo mundo melhorando. E se tá todo mundo melhorando, você, mesmo melhorando, continua sendo o piorzinho. Então você tem que ter uma resiliência muito grande, uma persistência muito grande. E aí você tem que treinar mais do que os outros, você tem que fazer algo a mais para você poder se superar a cada dia. Isso é muito interessante. Isso foi o que aconteceu comigo no passar desses anos. Por eu ser uma pessoa bastante persistente e ter desenvolvido muito bem a resiliência nesses últimos anos, eu acabei indo me superando dia a dia e colocando pessoas ali dentro do tatame como o meu objetivo principal. E eu treinava até alcançar aquele objetivo. A partir do momento que eu alcançava aquele objetivo, eu mirava em outro objetivo e aí eu fui progredindo a cada dia. Isso, na minha opinião, me gerou aí um engrandecimento mental, físico, pessoal, profissional extremamente grande. Fora também a capacidade de você se autoafirmar. Essa questão de autoafirmação, muitas vezes as pessoas se acham menores do que as outras, não tão boa quanto as outras, não tem uma percepção das suas habilidades e o jiu-jitsu ele me mostrou características fantásticas da minha personalidade. Então eu consegui ajustar todas as minhas dificuldades em alguma situação, eu ajustava, conseguia é, perceber uma habilidade minha para aquela situação e conseguia ultrapassar aquele obstáculo. Isso foi simplesmente fantástico. A minha primeira luta num campeonato, eu peguei uma luta de um cara com 135 quilos. A pessoa era gigantesca e eu fiz galinha ali com uns 80 quilos. Aquilo para mim foi um desafio absurdo. E ainda faltava técnica, faltava resiliência, faltava um monte de coisa, porque eu ainda estava na branca. Então essa luta de 5 minutos, onde a qual eu perdi,
foi uma luta muito importante para mim, porque eu olhei e falei, não, eu vou conseguir. É possível? Não, é possível, mestre. Então eu vou conseguir. A próxima vai ser diferente. E a partir dali todas elas foram diferentes. Independente do peso, eu acabava tendo resultados bastante significativos. E isso para o ser humano, para o homem, para o lutador, que a gente é um lutador nessa vida, né? Ela melhorou demais a minha capacidade de enfrentamento dos problemas. Então, encontrar o problema, ver o problema como uma situação a ser desenvolvida e aí você acabar melhorando como pessoa, como ser humano, para poder chegar naquele objetivo e concluí-lo com sucesso. Isso foi assim extremamente interessante. Eu não posso deixar de falar, teve uma vez, né, ainda éramos branca ainda, e teve um treino chamado de taparia, né, onde a pessoa coloca uma luva e ele entra com a capacidade de se defender através do jiu-jitsu e o outro com a capacidade de utilizar das outras artes marciais para se defender. E dessa forma eu tomei tapa para tudo quanto é lado, nunca foi a minha habilidade me defender assim fisicamente em uma situação de conflito. E aí eu virei pro meu mestre e falei, mestre, eu acho que isso não vai dar certo, não é legal, eu acho que eu não gostei dessa situação e tudo mais. E o mestre, muito sabiamente, ele mudou a estratégia comigo. Ele percebeu que aquele nível de dificuldade para mim, eu não iria conseguir ultrapassar naquele momento. E ele deixou esse tipo de treinamento específico para um próximo momento. Deixou na caminhada um pouco mais para frente. E quando eu estava lá na roxa, ele ofereceu esse treinamento novamente. Ele também percebeu que talvez não estivesse preparado o suficiente. Na marrom, ele ofereceu de novo esse treinamento. Ele viu que, na verdade, eu percebi que naquele momento o treinamento era a hora dele. E foi aonde a gente foi desenvolvendo uma habilidade naquela situação e foi fortalecendo pontos que lá atrás, em 2016, era muito pesado para ser desenvolvido. E depois, em 2022, mais ou menos, já foi o melhor momento para se desenvolver aquilo. Então, essa percepção do mestre de verificar se o pupilo está pronto ou não é de fundamental importância, porque se você der um desafio muito grande, se ele desse, né, um desafio muito grande para mim nesse início, talvez eu não tivesse condições de realizar e aí talvez perdesse, né, desanimasse ou algo do tipo. Então, a percepção do mestre para com o pupilo nessa questão de níveis diferentes de capacidade do seu aluno é muito importante. E ele teve essa percepção muito fina, muito cirúrgica, para não deixar o desânimo bater, para a persistência continuar e por aí segue. Então achei muito legal. E depois no nosso samurai, né, no nosso evento de samurai, onde esse tipo de situação é bastante usual, eu ter percebido a capacidade de autodefesa e de controle das emoções, das energias, foi assim algo extremamente fantástico. Demorou para se desenvolver isso, mas através da arte marcial do jiu-jitsu, através de um mestre como o Lucas Duarte, que foi cirurgicamente colocando desafios atrás de desafios na dose correta, a gente chegou aonde teria que chegar. Então eu achei assim simplesmente fantástico esse processo de ensino-aprendizado. E hoje com a Preta eu me vejo como um pequeno gafanhoto iniciando um processo de construção do conhecimento, tanto da arte quanto do ser um ser humano melhor, utilizar a filosofia da arte do jiu-jitsu para se tornar um ser humano melhor e também ajudar outras pessoas a se tornar um ser humano melhor. Então é aí que veio essa nova linha de raciocínio da Six School, aonde a gente vai colocar esse tipo de
ideia dentro do tatame, porque às vezes isso se perde em determinadas escolas, que é só pancada, é ficar bronco, é ficar resiliente, mas não. Existe uma série de técnicas onde você tem que desenvolver tanto o lado físico, quanto o lado emocional, quanto o lado espiritual, onde você consegue melhorar a sua autoestima, melhorar a sua confiança, melhorar N pontos da sua vida. E isso aconteceu comigo durante todos esses anos. Eu achei assim o Daniel de 2016 para o Daniel de 2024 são dois Daniels completamente diferentes. Uma pessoa muito mais calma, muito mais confiante, muito mais serena, com pensamentos e técnicas e habilidades mentais muito mais controladas, com foco, com atenção. Sempre quando às vezes eu vejo que eu estou começando a ficar com a cabeça um pouco agitada, para tudo, vai para um treino, vai fazer aquele treino, vai fazer um rola que a gente chama, né? Um pouco mais forte para você poder manter o foco, manter a dedicação, conseguir colocar a sua consciência num determinado momento da sua vida. Principalmente quando a consciência começa a ficar meio perturbada. Isso daí foi assim simplesmente fantástico e eu acho que eu devo tudo isso ao jiu-jitsu e ao mestre Lucas Duarte. Muito obrigado. E é claro, eu não podia deixar de contar pra vocês aí do porquê de andar, né? Vocês ficaram às vezes perguntando, pô, mas não vai contar a história do andar? Eu andava meio que inclinado pra frente e andava meio pulando. Então, na verdade, eu não sabia andar, né? Eu andava de um jeito muito estranho, todo mundo comentava, inclusive. E através do jiu-jitsu eu consegui acertar a minha postura. Então, no andar, eu comecei a andar de uma forma mais correta. E isso fez muita diferença também, porque antes eu tinha. Eu andava eles chamam de andar com a ponta do pé, né? Então você não encosta o calcanhar no chão. Isso tem alguns benefícios, porque desenvolve algumas partes da perna que não é muito normal de se desenvolver naturalmente, mas é um jeito estranho de andar, demonstra uma incapacidade sua, às vezes no simples fato de você andar. Isso foi muito, muito interessante e é lembrado por todos os colegas aí que antigamente eu nem andar eu sabia, né? Quanto mais lutar. Então isso foi muito, muito bacana. Além do que, uma outra coisa que é extremamente importante você pensar, além da defesa pessoal, além de todos esses pontos que eu coloquei para vocês, o jiu-jitsu ele é uma arte que está se fixando e está muito bem vista no mundo inteiro. E, por exemplo, se você tiver o seu diploma de medicina e for para os Estados Unidos, por exemplo, trabalhar, eles não aceitam o seu diploma lá. Se você for em Dubai trabalhar, eles também não aceitam o seu diploma lá. O jiu-jitsu ele aceita. Se você for faixa preta no Brasil, você é faixa preta em qualquer lugar do mundo. É lógico, se você tiver toda a documentação corretinha, você tem aí a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso faz uma diferença muito grande, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de mudanças tão grandes aí de opções. Muitas vezes a gente tem vontade de ir para um outro país ou algo do tipo, às vezes tem dificuldade em arrumar um determinado trabalho nesse país. E na área do jiu-jitsu, se você for faixa preta, você consegue uma inserção nesse mercado de trabalho muito fácil. Aí você fala assim, mas eu vou ter que montar uma academia? Não, hoje você não precisa. Hoje você pode ser um personal, por exemplo. Você ter ali 9 metros quadrados de tatame, você consegue fazer as suas aulas personais na casa da própria pessoa, por exemplo. Isso daí também é outra coisa que antes, quando eu estava entrando, eu não tinha muita percepção. E após alguns anos de treino, você começa a observar que é uma ótima de uma possibilidade de renda também. Então, é uma profissão muito interessante, justa e correta, onde você pode melhorar a vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, eu agradeço o Lucas Duarte, nosso mestre, que passou todas essas informações para a gente e que continua passando. Foi um prazer esses anos todos junto contigo no tatame e espero que nós tenhamos aí muitos anos pela frente de aprendizado, de conhecimento e de desenvolvimento na vida e também no jiu-jitsu. Obrigado.